pessoal, no dia de hoje eu tenho horário agendado às 9 horas da manhã para instalação do kit, o módulo de CD na Queen Elizabeth. Já que eu estou com horário agendado para as 9, o que a gente faz então? Acorda cedinho, 6 horas da manhã, toma um banho rapidão, não toma café da manhã e vamos para a rua para aproveitar esse tempo andando um pouquinho mais. Eu inicialmente procurei uma padaria que tinha ali embaixo, que tinha um café da manhã muito gostoso. Aliás, não tem coisa melhor do que um pão quentinho com uma manteiga e uma medida de café e leite, um pingado. Isso tem um gosto especial. Acontece que a padaria fechou, muito triste. São tempos novos esses, as coisas têm acontecido, né? Então, ato contínuo, eu saí e vim aqui para a Praça da Liberdade, porque é caminho para onde eu estava pretendendo ir. Para onde eu estava pretendendo ir? Exatamente na direção que o nariz aponta. Praça da Liberdade tem um quê muito especial, porque na minha cabeça é um dos lugares que representa muito bem Belo Horizonte, seja pela beleza, mas principalmente pelo clima que isso desperta. Quando nós fomos para o Ceará, a Praça da Liberdade foi um dos lugares que nós viemos para nos despedir da cidade. Uma noite de chuva e ainda assim a praça muito bonita como sempre. À nossa direita nós temos o Palácio da Liberdade e estamos aí na Cristóvão Colombo em direção a Contorno e a seguir a Nossa Senhora do Carmo. Por esse caminho a gente atravessa a Savassi. Savassi, no meu tempo de garotão, era um lugar bastante badalado. Na época que eu saí de Belo Horizonte já estava caminhando assim para um algo decadente. Eu não sei hoje como está, mas ficou um lugar com a frequência relativa, muito pouca luz. Não sei, alguma coisa nesse ínterim desde quando eu saí mudou na Savassi. Ainda é um lugar legal, claro, né? Mas talvez um lugar legal mais na minha cabeça, que lembra-se do passado do que talvez o que se veja hoje em dia. Hoje é uma segunda-feira braba, por volta de 6h45 da manhã. O trânsito já está meio esquisitão, mas o lado bom da história é que a temperatura está absurdamente fantástica, do jeito que eu gosto. Um mundo com o ar-condicionado ligado, em torno de 22 graus, 23 graus. A temperatura dessas convida a gente para passear de moto quase que em manga de camisa, né? Curtindo o clima, curtindo esse sol da manhã. Pegamos a Contorno nesse pedacinho pequenininho para entrarmos na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Avenida Nossa Senhora do Carmo, para descer nesse horário é muito mais complicada do que subir. Eu fico vendo os carros parados ali do outro lado e me lembro dos tempos que eu morava em Belo Horizonte, em que sentado ali no trânsito, 1 hora, 2 horas, a gente tinha a impressão que via a vida da gente passar com a gente não fazendo absolutamente nada. E isso praticamente 5, 6 dias por semana, toda a semana. Eu gosto muito daqui, gosto sim, mas é como eu disse outro dia, eu gostaria muito de voltar a morar em Belo Horizonte, não trabalhar em Belo Horizonte.
já estava naquela, né? O modo de orientação ainda não tinha sido ligado, eu estou andando sem rumo, sem saber direito para onde eu vou. Mas assim já começou a surgir uns lampejos, né? Eu tenho que enrolar até as 9 horas. Então estou na Nossa Senhora do Carmo, o que eu faço? Eu sigo adiante nos caminhos que eu passo habitualmente? Ou eu começo a fazer alguma coisa fora do meu habitual? Aí me lembrei do tempo das 6 pistas lá em cima, praticamente na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, onde hoje é o bairro Vila da Serra. Na época havia uma avenida que não servia para muita coisa, exceto para reunir um monte de desocupados como eu, né, que íamos lá para poder ver as pessoas se exibirem e a gente também se exibir fazendo maluquices aí com carro e com moto. Mas aí subindo, eu falei assim, pô, mas lá hoje não tem nada do que já houve no passado. Muito pelo contrário, a área hoje é completamente urbanizada, cheia de prédios, cheia de carro. Ali não tem muita coisa interessante não. Mas a estrada de Nova Lima, apesar de ter mudado bastante, é uma estradinha legal que remete a gente para aquele clima de montanha, aquela coisa legal, e na manhã é um bom lugar para a gente poder ir. Bom, eu já sabia que talvez eu encontrasse um trânsito, né? Mas é aquela história, é uma possibilidade, é um lugar que eu já não vou há bastante tempo e eu creio que se encaixaria perfeitamente no gap de tempo que eu tenho entre o agora e o horário agendado para Queen Elizabeth. Nesse conjunto de curvas, no passado havia aqui curvas muito interessantes, a curva do Chuá, a curva do Melão, curvas bem interessantes que a gente arrepiava aqui na época, né? Ninguém tinha juízo nenhum na cabeça, Papai do Céu parece que protegia a gente, sabe? Ninguém usava cinto de segurança, era o caos. A gente sai da 040 e cruza em direção ao bairro Belvedere, que praticamente faz uma divisa entre Belo Horizonte e a cidade de Nova Lima. No passado, isso aqui era uma área preservada, o plano de edificações do município proibia a construção de estruturas com mais de 2 andares e essas coisas todas. Um belo dia, resolveram passar por cima disso tudo e dali em diante então começaram a fazer prédios e mais prédios. Belo Horizonte praticamente acabava naquela linha onde os prédios começam, ela vai seguindo até ali em cima. Esse é um ponto em que a gente cruza a Serra do Curral, que é uma serra, eu acho que eu já disse isso em outros vídeos, que tem vários nomes, né? Chama-se Serra do Curral. Nesse trecho aqui de Belo Horizonte até mais ou menos Nova Lima, depois vira Serra da Moeda, depois vira Serra do Rola Moça na outra vertente e assim por diante. Isso aqui tudo, na verdade, creio eu, faz parte da Serra do Espinhaço, né, que é o maciço de verdade mesmo. Mas como nós mineiros chamamos qualquer morro continuado de serra, então essa aqui é a Serra do Curral, né? Hoje em dia, cruzando a Serra do Curral, se antes era um lugar que tinha poucos bares, a gente chamava de bares de crime, aquele lugar que todo mundo ia escondido para fazer coisa errada, e quando chegava lá encontrava um monte de gente conhecida que também estava escondido fazendo coisa errada. Pois bem, aqui era cheio de bares assim nesse sentido, tinha até um aqui em cima que era famoso na época, era o Chalé. Todo mundo que vinha com alguma coisa para esquecer, para esconder e de certo com muita má intenção escondida por detrás do negócio.
Chalé não existe mais, no lugar fizeram vários prédios, vários hospitais, várias faculdades, alguns centros empresariais, de tal forma que nesse ponto aqui em diante, né, nós já estamos então entrando no município de Nova Lima. E aí, Nova Lima, que era uma cidadezinha que não tinha nada, talvez tenha uma arrecadação de IPTU hoje que deve sustentar praticamente a prefeitura só com base nesses impostos arrecadados, né? A estrada antes era em pista simples e claro que houve um aumento muito grande no fluxo de veículos. Por mais que tenham duplicado, nos horários de pico essas pistas ainda se experimentam um trânsito relativamente lento. Mas até que o problema não é aqui. Quem está vindo de Nova Lima para Belo Horizonte, enquanto o trânsito, apesar de tudo, ainda flui bem aqui nessa rodovia, chegando ali na Raja Gabaglia se experimenta alguns gargalos e ali sempre se para em função do engarrafamento. Aqui havia alguns loteamentos, era uma região bastante bucólica, com clima de montanha. Hoje são bairros residenciais. Prédios, 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 prédios e mais prédios. O clima, pelo menos no que se refere à temperatura, continua o mesmo, mas o ambiente mudou bastante. A Serra do Curral, nesse ponto, você tem de um lado Belo Horizonte, com o vale do Rio Arrudas, que é na verdade um córregozinho cujas águas só são engrossadas em função do esgoto que nele é depositado, fazendo com que aumente de volume, né? E deste lado da serra nós estamos caminhando para o Vale do Rio das Válias. Por que eu sempre falo desse jeito? É porque o Rio das Velhas, esse é o nome atual. No começo, pelos portugueses, havia sido nomeado como Rio das Válias, que era o Rio das Ondas, das Vagas, né? Então, o brasileiro, ao ouvir o Rio das Válias, Rio das Válias, Rio das Válias, acabou então chamando de Rio das Velhas. Então nós temos Nova Lima à nossa frente. Descendo o Rio das Velhas, nós temos... poxa, eu esqueci o nome. Que coisa engraçada. Estava com o nome na cabeça aqui e acabei de esquecer o nome. Passou rapidamente agora e me esqueci novamente, né? Mas não importa. Temos essa cidadezinha, em seguida a cidade de Sabará, né? Que o Rio das Válias era navegável lá praticamente do Rio São Francisco até aqui em Sabará. Esse ponto é um ponto de um trecho de montanhas, e montanha de verdade mesmo, sabe? Então você vai serpenteando aí essas encostas até chegar então especificamente na cidade de Nova Lima. A cidade em si, a sede continua relativamente simples, mas no meu tempo de garoto, o que mais nos chamava a atenção, inclusive fazia parte do nosso imaginário, né, era a mina do Morro Velho. Essa mina tinha algo em torno de 1.700 metros de profundidade e alcançava uma distância tal que, rezava a lenda, ela começava em Nova Lima e continuava por dentro de Belo Horizonte, né? Não sei se é verdade, mas assim rezava a lenda. Essa mina foi desativada e me parece que agora encontra-se aberta à visitação. Não nesse período de pandemia, né? Porque praticamente tudo a gente está experimentando alguma restrição para visitação. O clima é uma delícia. O cheiro é aquele cheiro de vegetação de encosta de montanha. É uma coisa que não dá para descrever como é, mas quem sabe entende o que eu estou dizendo, né? É muito bonito. À nossa direita segue Nova Lima,
Nova Lima vai sair ali um pouquinho mais adiante em Macacos. Depois de Macacos a gente tem Itabirito mais adiante. No Rio das Velhas, aqui em Sabará, se para baixo a gente vai para essas cidadezinhas, que eu esqueci o nome, não estou conseguindo me lembrar. Do outro lado, subindo, a gente passaria então por Rio Acima, e de Rio Acima eu já perderia o Rio das Velhas e a cidade seguinte, prolongando o vale, por onde inclusive passava uma parte do caminho novo da Estrada Real. Você então atingiria Ouro Preto. Rapaz, olha só, lembrei, Raposos. Estava aqui com esse negócio na cabeça aqui o tempo todo e esqueci. O Alzheimer está começando a se manifestar, mas ele está falhando ainda. Né? Ainda dá para a gente se lembrar das coisas. É uma pena que essa estrada está interditada ali um pouquinho mais adiante. Você então tem que virar à direita. Virar à esquerda e descer o vale em direção ao centro de Nova Lima. A estrada no traçado original ela seguiria aqui por cima, deixaria Nova Lima lá embaixo e seguiria em direção então a Raposos, que eu não estava conseguindo me lembrar de jeito nenhum o nome. E tinha uma coisa interessante nesse caminho que se passa aqui por cima, isso quando eu era garoto, isso ficou muito marcado na minha cabeça. Havia um morro completamente desprovido de vegetação. Em cima havia olha a ideia dos caras, fazer uma fábrica de arsênico em cima de um morro. E a consequência prática disso é que o morro na época era completamente desprovido de vegetação. Vegetação no entorno todo e só um morro completamente careca. Eu imaginava que ia passar por esse lugar, mas em função desse desvio que colocaram ali na frente, eu não pude atingir o intento para hoje. Olha só a beleza desse céu. Não é ainda o céu de inverno, desculpe, aquele céu assim azul com umas poucas nuvens, um azul muito bonito, sabe? Mas é um céu fantástico, a forma como as nuvens se dispõem. Gente, são coisas que a gente traz guardadas dentro da gente, sabe? A gente vai para outros lugares com suas belezas também, claro, mas esse tipo de beleza é um tipo de beleza que faz parte da gente, né? Não tem muito como a gente deixar de se emocionar quando vê esse céu que é o céu da infância, da adolescência, da juventude e de um pedaço até relativamente grande da vida adulta da gente. Eu acho que a gente sai de um lugar e vai para outros justamente para valorizar o que a gente tinha. Obviamente, dando espaço para conhecer as coisas novas, que de certo, se a gente deixar, elas também gerarão saudades. Eu penso que nós sentimos falta daquilo que nós deixamos para trás. Raríssimas vezes nós temos o bom senso de dar valor daquilo que nós temos. O vale do Rio das Velhas lá embaixo está coberto por uma névoazinha, e isso é uma das coisas bonitas que a gente tem em Minas no inverno. Os vales geralmente amanhecem cobertos de neblina, então quando você está num lugar alto e vem caminhando para esse lugar baixo, você vê um mar branco cheio de pequenas ilhas que são os cumes dos montes. Nesse ponto a gente diz, Minas Gerais não tem mar,
mas tem montanha e tem essas nuvens para poder enganar a gente, dando a impressão de que tudo é o mar de Minas. A estrada de cima que está interditada é essa, então a gente aqui foi obrigado a descer rumo a Nova Lima, ou a sede de Nova Lima, né, que está nesse buracão aí na frente. Né? Eu estava já nesse momento com o horário querendo estourar, sabe? Eu tinha saído muito cedo de casa, mas já era aí algo em torno de 8h30 da manhã. Parece que não, né? Mas é porque a gravação não dá a noção do quanto a gente andou, né? E já era alguma coisa em torno de 8h30. Então minha ideia era descer no primeiro retorno que eu encontrasse, eu retornar para Belo Horizonte, sabe? Só que o primeiro retorno é difícil, né? Com a moto pequena você dá uma paradinha num lugar desse, na primeira brecha que tem você faz a volta e tal, mas com um transatlântico igual a Ultra, pode parecer exagero da minha parte, mas até um U-turn aí numa rua dessas, numa via dessas, se torna bastante difícil, bastante complicado, sabe? Eu poderia ter virado aqui, não poderia? Poderia, mas aí nessa hora eu não percebi, né? Eu tive que ir até lá embaixo, tive que voltar novamente, mas acabou que foi bom, né? O gostoso de você andar na direção do nariz apontou para a direita, você vai para a direita, apontou para a esquerda, você vai para a esquerda, porque inicialmente, conscientemente, você não sabe para onde você vai. Mas quando você está no meio do caminho, você começa a perceber que você está indo. E se você passa por um determinado retorno, mas o nariz não está apontado para ele, você passa direto. Aqui é o caminho de volta, eu só gravei porque com o sol nas costas, a luminosidade assume tons assim muito interessantes do ponto de sombra e o ponto de sol lá do outro lado. Na nossa programação então, a gente está retornando para Belo Horizonte, descemos a Rasgabaga no meio do engarrafamento em direção a BH Harley Davidson, que se situa na próxima esquina à nossa direita. O trânsito em BH é uma coisa muito democrática. Você vem no sentido centro do bairro, é tudo engarrafado. No sentido bairro-centro, também é engarrafado. Então, o cidadão não pode se sentir, vamos dizer assim, discriminado. A menina para tomar banho e instalar o módulo do CD. É o plano, né? E agora é a hora do pam 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 pam. Oh meu Deus, ficou em cima do outro aqui, não pode não. Isso não pode. Vou botar um lugar aqui que não pegue o outro adesivo, que aí fica feio, passar em cima do adesivo dos outros. Pam, 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 pam. Cá estamos, marcamos território. I